Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Nesta semana, iremos estudar da página 211 até a página 217. Essas páginas falam sobre o solo, sobre os seres vivos, né? E sobre as características do solo. Mas, tia Bia, eu não lembro o que são seres vivos. Os seres vivos são seres que possuem vida, né? E eles passam por um ciclo de vida, que é: eles nascem, crescem, podem se reproduzir, né? E morrem. E os seres vivos são animais, plantas, os seres humanos e os fungos, né? Tudo isso possui vida. E tudo isso tem esse ciclo de vida, tá bom? O solo, que também é chamado de terra ou chão, né? Ele tem várias utilidades para os seres vivos. Por exemplo, as formigas e o tatu-bola. Esses seres vivos precisam do solo para construírem os seus abrigos, sendo que as formigas constroem abrigos sobre o solo, tá? E já o tatu-bola faz o seu abrigo, né? Faz a toca dele no próprio solo, no chão. E assim, muitas dessas relações são essenciais para a conservação e a qualidade do solo, tá bom? Nas páginas 215, 216, 217, vamos conhecer um pouco sobre as características do solo, que são as cores, as texturas, as porosidades e as permeabilidades, tá? E o solo tem cores diferentes, mas por quê? Porque ele contém partículas, né? Elementos que modificam a cor dele, tá? E nessas páginas vamos conhecer também 4 tipos de solos, né? O arenoso, né, que é de areia, e ele tem a cor amarelada. Tem o solo argiloso, que ele é composto de barro e de argila, e tem a cor avermelhada, tá? O solo rico em calcário, né? Mas, tia Bia, o que é calcário? O calcário é um tipo de rocha que contém o mineral calcita, né? E o solo rico em calcário, ele é esbranquiçado. Mas por que, tia Bia? Porque ele contém grandes quantidades de carbonato de cálcio, tá? E vamos ver também o solo rico em matéria orgânica. Esse tipo de solo, ele é escuro, né? Mas por que, tia Bia, que ele é escuro? Ele é escuro porque ele é feito de resto de plantas e de animais. É um solo fértil, né? Um solo bom para cultivar plantas, vegetais, fazer plantações, né? Tá, tia Bia, mas você falou antes que o solo ele tem várias características e eu não sei o que é porosidade e permeabilidade do solo. Vamos lá. A porosidade do solo é a quantidade de espaço que fica entre as partículas, ou seja, são poros que são preenchidos por ar e água.
E quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. E a permeabilidade é uma propriedade do solo que permite que a água passe por ele, através de pequenos espaços e que podem ser maiores ou menores. E isso vai depender do tipo de solo, tá bom? Um beijo. Página 211. O solo e os seres vivos. Os seres vivos podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter alimento ou como abrigo. Outros se fixam no solo e dele absorvem água e nutrientes. E há também os seres vivos que constroem abrigos sobre o solo, Muitas dessas relações são essenciais para a conservação e a qualidade do solo. Como vocês podem ver, temos aqui as plantas que se fixam no solo e dele absorvem água e nutrientes, Temos também as formigas que constroem abrigos sobre o solo. Temos aqui, o tatu, que construiu a sua toca no solo, E temos também o ser humano, que utiliza o solo para diversas coisas, como plantar, ou então para fazer construções, como casas, e entre outras coisas, tá bom? A cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo da ação das chuvas e dos ventos. Já a presença de alguns animais, como as minhocas, auxilia a entrada de ar e de água no interior do solo, Como vocês podem ver aqui ao lado, esses animais também auxiliam na nutrição do solo por meio da produção do humus. Humus é o material liberado no solo pelas minhocas após a digestão de restos de seres vivos presentes nele, tá bom? E o ser humano pode utilizar o solo para cultivar plantas e criar animais para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, entre outras atividades, Igual aqui ao lado, As indígenas, confeccionando linha com o algodão cultivado, por elas mesmas. E aqui embaixo fala sobre como que o solo brasileiro ele foi muito utilizado e explorado, pelos europeus que chegaram ao Brasil no final do século XV, E criação de animais, cultivo de cana-de-açúcar e exploração de pedras preciosas como o diamante e o ouro foram algumas das atividades desenvolvidas no Brasil entre os séculos XV e XVIII, tá bom? Características do solo. Mateus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Veja a seguir. Cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes, O solo é formado
por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere na cor do solo. Igual aqui embaixo, ó. Solos ricos em areia apresentam cor amarelada. Solos ricos em argila apresentam cor avermelhada. Solos ricos em calcário são esbranquiçados e solos ricos em matéria orgânica apresentam coloração escura, tá bom? Textura do solo. As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes, né? Igual aqui, ó. As partículas de argila são menores do que as partículas de areia, tá bom? E as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila, tá bom? Porosidade do solo. As partículas do solo apresentam espaços entre si, chamados poros, que são preenchidos por ar e por água. Quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Então, solos ricos em argila apresentam menor porosidade do que solos ricos em areia, tá bom? Quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços, os poros, né, entre elas. Assim, menor será a porosidade do solo, né? Permeabilidade do solo. Reparem aqui embaixo, ó, como a água passa mais facilmente pela areia. Isso ocorre porque no solo rico em areia, os poros são maiores e mais numerosos, né? A capacidade do solo de deixar passar a água é chamada permeabilidade. O tamanho e a quantidade de poros no solo interferem na passagem da água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade, tá bom?